O título da nossa mensagem dessa noite, irmãos, é Venha para Fora. Venha para fora. Em 2017, no começo do primeiro quadrimestre, do ano, eu vim aqui para a igreja umas 4 vezes, eu acho. Ficava aqui alguns dias, pregava e aí eu ia embora. Foi assim que eu fui conhecendo a igreja foi me conhecendo. Eu pegava o ônibus na sexta, lá em Curitiba, mais ou menos acho que 3 horas que era o ônibus saía lá da rodoviária de Curitiba, para chegar aqui umas 8h30, 8 horas, 8 horas, 7h30, 8 horas. Mas teve uma vez que peguei o ônibus lá 3 horas, e aí o ônibus veio devagar, e estava um calor, era um dia de verão, muito calor. E aí o ônibus veio devagar, e aí para ajudar no meio do caminho, vocês lembram, estava em obras ali a rodovia, e aí ficou parado. Eu falei, gente, aquele ônibus, você não abre mais as janelas, tudo ar-condicionado, mas estava muito quente. Aí, entre um posto que tem ali, eu não sei que é o nome do posto, Barradão, sei lá o que, primeira parada que tem aqui, que os ônibus de viagem fazem aqui, ali em Piraí do Sul, eu não sei o nome, entre aquele posto e o pedágio, esse último pedágio aqui quando você está chegando em Jaguariaíva, isso já era umas 9h30 da noite, e eu lá no ônibus, chegava nunca, olhava para o relógio, estava chateado, bravo, não via a hora de chegar. E aí, nesse trecho, não tem postes de luz, então é um breu total. E em um determinado momento, estava só o ônibus na pista, nesse trecho que só tem eucaliptos ou pinos, não sei, ali em Piraí, mas muito grande, muito escuro, e só o nosso ônibus na pista ali. E aí de repente eu sentado na janela, aí eu olho assim, eu abro mais um pouquinho a cortina, aí foi aí que eu vi uma cena, uma imagem, uma cena, não sei, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Como estava tudo escuro, aquele dia estava um dia sem nuvem, uma noite sem nuvem nenhuma. E estava o céu estrelado mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi tanta estrela, porque estava muito propício ali. Ônibus escuro, só nós na rodovia, sem iluminação, e aquele lugar que por onde você olhava assim, um breu total. E aí você olhava para as estrelas, e eu assim, querendo enxergar aqui no vidro do ônibus, tentando enxergar aquelas estrelas assim, coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu falei, um dia, se Deus permitir, eu vou com a minha família aqui de noite, só para ver essas estrelas, e tão lindo. Irmãos, eu sei que vocês falam, mas o que tem de graça de olhar para a estrela? Realmente, se eu sair lá fora agora e olhar para as estrelas, não vou ver nada de graça. Mas naquele dia foi diferente. Aquele dia foi o céu estrelado mais lindo, parecia aqueles céu que você vê às vezes de foto da NASA, assim, de tão bonito que era. Foi inesquecível. O que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência,
e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E verso 6: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos buscar Deus em oração? Amado Deus e querido Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Senhor, porque se o Teu Espírito Santo não abrir o nosso coração, os nossos ouvidos para a Tua mensagem, se o Senhor não nos der essa graça, Senhor, nós sairemos daqui como nós entramos. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, porque amanhã é segunda-feira, nós temos uma semana pela frente, Senhor. Mais uma semana, e precisamos das forças que vêm do Senhor. Precisamos que o Senhor recarregue, Senhor, a nossa bateria espiritual, a nossa vida, para caminhar com o Senhor mais uma semana, servindo ao Senhor com alegria, com dedicação, com amor, com fé. Deus, nos ajude. Fala no nosso coração nessa noite, eu te peço. Me ajude a transmitir a Tua palavra com fidelidade, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, amém. Então aqui no final do verso 5, Deus fala para Abraão vir para fora, e ele diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Deus mandou Abraão olhar para as estrelas. Sabe que muitas pessoas pararam para contemplar essa maravilhosa criação de Deus, e nessa contemplação elas acabaram se perdendo. Elas se inspiraram tanto na natureza, nas montanhas, na beleza, na força, na complexidade que tem na natureza. Elas se inspiraram tanto e se inspiram tanto, e elas tiram forças olhando para a natureza, olhando para a criação. E elas pensam: não, eu não vou parar agora. E ao meditar na natureza, elas falam: não, eu vou até o fim, eu não vou desistir. Você fala: como que é possível? É possível. Olhando para a natureza, contemplando a beleza dessa natureza que Deus criou, eles falam: não, eu vou lutar mais um pouco, eu vou seguir adiante, eu não vou desistir, porque eu sou parte dessa natureza. E assim como a natureza ela se renova, como a natureza ela encontra caminhos, eu vou encontrar um caminho também. Vou encontrar um jeito de resolver, de sair da situação, de me levantar. Afinal, eu sou parte da natureza. Pessoas que agem assim. Tem pessoas que contemplam as estrelas, especificamente as estrelas, o céu. E ao contemplar as estrelas, elas fazem das estrelas o seu guia. Elas fazem das estrelas e dos astros o condutor dos seus destinos. Elas colocam os seus destinos nas estrelas e nos astros, através da astrologia, do zodíaco, do horóscopo. E tem aqueles que, parecido com o primeiro, que contemplam não só as estrelas, contemplam as montanhas, como eu falei, os vales, lindos vales, que Deus criou. E eles entendem que eles são partes da natureza, e é verdade, Partes da natureza que Deus criou. Só que eles passam a tratar a natureza como um ser divino. Eles dão um passo além. Eles passam a tratar a natureza como mãe natureza.
Mãe natureza. Em vez de admitir que tem um Criador ao qual nós devemos chamar de Pai, é mais fácil dar à própria natureza uma conotação divina, como se ela existisse por si mesma, e como se ela agisse por si mesma, como se a própria natureza fosse divina. Em outras palavras, como se a própria criação fosse divina. Então, ao invés de não apenas tratar o planeta com cuidado, com zelo, com amor, com discernimento, eles sacramentam a natureza, como se ela fosse, como eu disse, divina, sua própria criadora. Tem um acontecimento que é o sínodo da Amazônia, que a Igreja Católica tem promovido, e através desse sínodo da Amazônia, eles estão usando um pretexto para preservar o planeta, um argumento para preservar o planeta que eles chamam de a nossa casa comum. E eles invocaram com a Amazônia, principalmente há uns tempos atrás. A Amazônia que estava sendo devastada, a Amazônia que estava sendo destruída, os índios da Amazônia que estavam sendo perseguidos. Então eles se apropriaram dessa falácia, dessa mentira, e fizeram uma campanha. Na verdade, foi uma campanha política para atacar o nosso governante, o governante da nossa nação. Todo aquele drama, apareceu aquela Greta, né? Vocês estão destruindo os meus sonhos, o meu futuro. Meus queridos, pessoas que usam a natureza para fins políticos, para fins ideológicos, para promover a sua causa. Então tem pessoas de todo tipo que olham para a natureza. Pessoas das mais diversas formas que conseguem contemplar a criação de Deus e tirar coisas boas e coisas ruins. Só que não foi o caso de Abraão. Aqui no capítulo 15, o que aconteceu antes do capítulo 15? O relato que nós temos é aquele relato das guerras, 4 reis contra 5 reis. E aí Abraão, voltando vitorioso dessas batalhas, em que ele trouxe o seu sobrinho Ló, que tinha sido raptado, ele encontra com o rei de Sodoma e Gomorra, né? E aí o rei de Sodoma e Gomorra quer fazer um acordo com Abraão e ele recusa. Não quero nada de você. De você não quero nada. Saindo dali ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí tem todo aquele acontecimento de Abraão com Melquisedeque. Mas aí o texto diz, ele começa, depois desses acontecimentos, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Depois desses acontecimentos, Deus se manifestou a Abraão. Por quê? Porque Abraão ele estava lutando com os seus temores. Que temores? Bom, teve uma guerra. Ele com os seus homens, poucos homens, venceram aqueles reis. Mas será que isso ia ficar barato? Eles poderiam atacar meus homens, meus funcionários, empregados, desprotegidos. Poderia acontecer alguma coisa, eles poderiam retaliar. Além disso, a velhice estava avançando de Abraão. E com a velhice vinha a possibilidade de morrer sem deixar um herdeiro, sem ter um filho seu. Abraão ele via o dia de sua vida escurecer, tornando-se noite. O dia da sua vida estava acabando. Era isso que ele enxergava. E o que ele mais queria não acontecia, que era ter um filho, que era segurar o seu filho no colo.
ser pai. Não sei se vocês repararam, né? Essa semana o assunto mais falado foi sobre o quê? Nas mídias sociais. Sobre aborto. Sobre a licença para matar uma criança, para não deixar a criança viver. Tirar a vida. Enquanto alguém quer ter essa vida nos braços, alguém sonhava, esperava tanto para ter o seu filho, tem pessoas lutando e torcendo para que o aborto seja aprovado, seja legalizado. Pois é. Então, e aí Abraão, ele via que o que estava acontecendo? Ele ia morrer, não ia ter filhos, e quem ia ficar com tudo aquilo que ele conquistou, com tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, era o seu primeiro secretário, vamos dizer assim, né? O seu principal capataz ali, que era o Eliezer. Ele era o principal encarregado, ele era o braço direito de Abraão. Ele falou: puxa, não, eu gosto, não serve, ele é querido, mas não é para ele o que eu queria deixar tudo isso que Deus me deu. Eu queria deixar para o meu filho, né? Então havia esses temores no coração de Abraão. E o texto diz então que Deus veio ao seu encontro em uma visão, porque Deus conhecia Abraão. Ele conhecia que ele estava lutando com esses temores, porque Deus se importa. Ele se importava naquela época e ele se importa hoje. Deus se importa com seus filhos. Então Deus se manifestou a ele, o consolou, o confortou, o animou. Deus lhe deu um ensinamento que supera qualquer outro. Olha só o verso 15. Apareceu o Senhor a Abraão numa visão e disse, metade do verso 15: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Qual que é a lição, pastor, que Deus deu para Abraão? Como eu disse, uma lição maravilhosa, que é o quê? Que ter a Deus, que pertencer a Deus é o melhor galardão, a melhor recompensa que alguém poderia ganhar. Olha o que Deus disse para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. De novo, ter a Deus, pertencer a Deus é ter o maior galardão, a maior recompensa que alguém poderia imaginar. É incomparável. Em outras palavras, por maior ou pior que sejam os seus problemas e temores, se Deus é o teu Deus, você não precisa temer nada nem ninguém. Eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou a tua provisão, a sua proteção. Não temas. Se Deus é o teu Deus, você não faz ideia do futuro maravilhoso que te aguarda. Ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Já preguei uma vez dizendo que quando Deus diz que algo é grande, é grande. Imagine Deus dizendo sobremodo grande. Isso me lembra uma citação do apóstolo Paulo, que eu amo demais. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus queridos, se Deus é o teu Deus, o teu galardão é incomparavelmente grande, é inexplicável, incomparável, imensurável, inigualável, de tão bom que é o teu futuro com o Senhor, porque você pertence a Ele. E sabe, toda a fé cristã está alicerçada nisso, nesse conceito. Nós amamos a Deus hoje e gozaremos a felicidade eterna amanhã. Hoje lutas, amanhã vitória, alegria. Hoje dor, sofrimento, amanhã uma alegria inigualável, eterna, incomparável. Nós semeamos nessa vida o que colheremos na eternidade. Meus queridos, o cristão, ele tem os pés no chão, mas o coração está no céu. O
coração dele está no seu futuro, na eternidade com o Senhor. O nosso problema, ele começa quando o nosso coração ele está nesta vida, nesta terra, no agora. É ou não é? Queremos para hoje, para agora. Eu quero ver as bênçãos do Senhor aqui, ó, nessa vida, no já. Não vou esperar para a eternidade. Eu quero ver para crer. Tem que ver, senão eu não creio. A gente não quer esperar, a gente não quer confiar, a gente não quer depender do Senhor. Esperar em Deus, confiar em Deus, depender da bondade de Deus. Não, eu quero para já, né? Então Deus estava falando isso com Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, a tua provisão. Não temas. Deus começa com essa frase. Não temas, que é tão repetido nas Escrituras. Por que você está preocupado, Abraão? Se eu estou do teu lado, você está temendo o quê? Se você tem a mim, Deus disse para Abraão não temer e confiar nele. Só que Abraão, ele ouviu isso do Senhor, mas ele ainda estava lutando com os seus temores. Sabe, ele estava lutando. Parece que ele nem ouviu o que Deus disse. Olha o verso 2. Respondeu Abraão. O que Abraão respondeu? Obrigado, Senhor, é bom saber isso. Isso me dá conforto. Era isso que eu precisava ouvir. O que Abraão respondeu? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Poxa, Deus dá uma declaração dessa e olha a resposta de Abraão. Deus, o que você pode me dar? O que eu posso querer do Senhor? O que eu posso receber do Senhor se o que eu mais quero é filho e eu não tenho? Seja lá o que for que o Senhor está dizendo que é sobremodo grande, mas o filho que eu quero eu não tenho. O filho que eu quero que seja herdeiro de tudo que nós conquistamos e plantamos e recebemos, não vai ter, vai ficar tudo para o meu servo Eliezer. Abraão não conseguia enxergar a grandeza da declaração do Senhor. E aí o que Deus fez? Está duvidando de mim? É? Não, Deus não agiu assim. Deus foi paciente com Abraão. Respondeu, verso 3: Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus reforça para Abraão. Ele queria que Abraão entendesse que o melhor que Abraão podia fazer nessa vida era confiar no Senhor. Confia em mim, Abraão, eu não disse que eu vou te dar um filho. Não é ele que vai herdar as suas coisas, é o filho que vai sair de você. Deus reforça algo que ele tinha dito no capítulo 13, que Deus ia dar um filho a Abraão. Deus queria fé. Deus queria fé de Abraão. Abraão, confia em mim. Eu não falei que vou te dar um filho? Acalma esse coração. Confia em mim. Deus queria fé de Abraão, e tudo que Deus queria de Abraão naquele momento é que Abraão confiasse no Senhor. Mas, já viu aquela expressão baseada, que é tirada até do título de um livro? A noite escura da alma. Era o que Abraão estava passando. O tempo passando, a velhice chegando, ele ficando cada vez mais velho, a sua esposa ficando cada vez mais velha, nada de filho. Poxa, e agora? Deus queria que Abraão confiasse nele. Como eu disse, Deus não desistiu. Sabe o que Deus fez? Deus conduziu Abraão para fora de sua tenda. Olha a parte A do verso 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Meus queridos, então sabe o que Deus fez? Deus tirou Abraão de dentro da sua tenda.
Abraão precisava de uma lição. Ele precisava enxergar além do seu mundinho. Ele precisava contemplar não algo terreno, feito por ele, na capacidade humana, como uma cabana, por exemplo, uma tenda onde ele estava, como os seus tesouros que ele tinha ali. Deus precisava mostrar para ele algo maior. Ele precisava ver o que só Deus pode fazer. Então Deus o tira de sua tenda, ele mostra o céu de infinitas estrelas, que ele criou com a sua glória e o seu poder. Deus fala a Abraão, sai da tenda, tira Abraão da tenda, fala, olha para o céu. Devia estar um céu espetacular aquele dia, muito melhor do que o que eu vi lá em Piraí. Porque para Deus falar com Abraão dessa forma, devia estar absurdamente estrelado, lindo. Deus fala para Abraão, olha para o céu, olha para o que eu criei, com o meu poder e com a minha glória, olha. Meus queridos irmãos, às vezes nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para o tamanho da sua glória, para o tamanho do seu poder. Precisamos ver além do nosso mundinho, além da nossa capacidade, da nossa força, porque tem coisas que dependem de nós, tem coisas que dependem da nossa capacidade, do nosso esforço, do nosso empenho, né? Da nossa ser mais disciplinado, batalhar mais, lutar mais. Tem coisa que depende da gente, mas tem coisa que não depende. Tem coisa que está além. Tem coisa que é só Deus que pode fazer. Ver que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus sem limites, é o Deus que não tem dificuldade, é o Deus que não conhece o impossível. E quando Deus faz isso com a gente, Ele tira a gente da nossa zona de conforto, do nosso mundinho, Ele abre os nossos olhos para a sua glória, para a sua grandeza, para o seu poder, Ele desperta a gente. Sabe o que isso faz? Isso renova a nossa fé, isso renova a nossa esperança no Senhor, o nosso ânimo, as nossas forças. Abraão precisava disso. Ele estava na noite escura de sua alma ali, padecendo, as dúvidas atormentando, né? Então Deus leva Abraão para fora e fala assim, conta as estrelas, veja o tamanho do meu poder, contemple um pedacinho da minha infinita glória e majestade. Abraão, dá uma olhadinha, olha o que eu e só eu posso fazer. Olha, contemple, Abraão. Meus queridos, quando o temor domina o nosso coração, o medo, quando a escuridão do medo e do temor baixa no nosso coração, quando nós vemos que a dificuldade à nossa frente é impossível, parece que não tem saída, muitas vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para o alto, é buscar a ajuda do alto, não em nosso umbigo, não em nossa capacidade, não nas pessoas, é no Senhor, no Deus do impossível. Deus diz para Abraão, conta as estrelas, olha, lê comigo, verso 5, finalzinho, metade, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Olha o que Deus diz, se é que você pode contar as estrelas. Em outras palavras, se você conseguir, conta as estrelas. Se você tiver essa capacidade, se você puder, que eu duvido, conta as estrelas. Conta quantas tem. Vamos ver. Deus usa a palavra pode de propósito, que tem coisa que está além do poder, da capacidade do que Abraão pode fazer. Ele está dizendo, Abraão, você não consegue nem contar as estrelas do céu. Eu não pedi para você criar, eu não pedi para você iluminar as estrelas, eu não pedi para você posicionar as estrelas, eu não pedi nem para você alcançar as estrelas, Abraão, eu só pedi para você contar, e nem isso você consegue fazer, nem isso você pode fazer.
Se é que podes, Deus fala para Abraão. Deus estava ensinando uma grande lição, meus irmãos, para Abraão e para todos nós também aqui. Sabe? É como se ele estivesse falando para Abraão: como que você ousa duvidar do meu poder, Abraão? Como que você ousa duvidar da minha palavra, do que eu acabei de dizer? Como que você ousa duvidar da minha promessa? Deus tinha dito um versículo antes: eu vou te dar um filho, o filho vai sair de você. Se é que podes, Abraão, conta as estrelas. Então, meus amados irmãos, a dúvida trouxe o temor ao coração de Abraão. Deus fez uma promessa, o tempo passou, e aí a dúvida apareceu. Será que era mesmo? Será que era verdade? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele vai cumprir a sua palavra? Será que foi eu que entendi errado? A gente entende errado, né? Interpreta errado. Será que? O tempo foi passando. 10, 15 anos. Espera. Já estava ali com seus 90 anos. Poxa Deus. A dúvida trouxe o temor ao coração de Abraão. Sabe qual é a melhor forma de lutar, de combater a dúvida e o temor? É com a fé. Com a maravilhosa fé em Deus. Fé em Deus, fé na sua palavra, fé no poder de Deus, fé na fidelidade do nosso Deus. Quando a dúvida e o temor se abrigarem no seu coração, meu querido, você só pode lutar com eles com a fé. Não, meu Deus disse, Ele faz. Meu Deus cumpre a sua palavra. Meus queridos, Abraão estava temeroso, estava com dúvidas, e Deus lhe reafirmou a sua palavra de novo. A sua palavra é tudo que nós precisamos. E Deus reafirmou para Abraão no verso 4. Deus tinha dito no capítulo 13, e agora aqui no capítulo 15, Deus fala de novo: Abraão, o seu filho sairá de ti, você vai gerar esse filho, ele que vai herdar tudo isso. Só precisamos da palavra de Deus. Parece que para Abraão não estava sendo o suficiente, então Deus reafirma. Deus põe Abraão para fora, Ele mostra o tamanho do seu poder, da sua criação maravilhosa. E Deus lhe garante com uma promessa, no final do verso 5, Ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Abraão, a tua posteridade, você está preocupado com o herdeiro, agora eu estou falando mais do que herdeiro, posteridade, descendência. A sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu, impossíveis para qualquer ser humano contar. Tão numerosa que será a sua descendência. E sabe o que aconteceu quando Deus falou isso? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Sabe o que aconteceu depois que Deus falou com Abraão, levou ele para fora, mostrou as estrelas, e lhe fez uma promessa? Sabe o que aconteceu? Aconteceu a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer a uma pessoa. Olha o verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Meus queridos, ele creu em Deus. Ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus cumpriria a sua palavra. Abraão deu crédito a Deus. Ele creu que Deus era digno de confiança. Deus falou e Abraão creu. Sabe o que é interessante quando eu estava lendo esse relato? É porque até então é uma narrativa escrita por Moisés. Então, aconteceu isso, aí fulano falou isso, falou aquilo. Mas quando chega no verso 6, Moisés ele escreve algo que ele não poderia ver. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado na justiça.
Ele descreve algo que aconteceu em dois lugares que Moisés não poderia ver. Primeiro, no coração de Abraão, ele creu no Senhor. Como que Moisés viu isso? E isso lhe foi imputado na justiça. Algo que aconteceu no céu. Lá no céu foi declarado justo, porque ele creu no Senhor. Duas coisas que só o Espírito Santo poderia revelar a Moisés. Moisés, nesse instante, quando Deus falou isso no coração de Abraão, que só eu, o Espírito Santo, consigo ver, naquele momento ele creu. Ele creu que eu ia cumprir a minha palavra. Meus queridos, isso é maravilhoso. E é exatamente o que Deus espera de nós. Sabia? É isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós confiemos na palavra dEle, de todo o coração, totalmente. Não, Deus disse, Deus vai fazer. Fé. Confiemos no poder dEle. Meu Deus pode. Meu Deus começou e termina. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Meu Deus tem todo o poder. Deus quer que nós confiemos na fidelidade dEle. Não, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Pode passar céus e terra, a palavra do Senhor não vai passar. Deus cumpre a sua palavra, fiel. A testemunha fiel e verdadeira. Deus quer isso da gente. Confie na palavra dEle, confia no seu poder, confia na sua fidelidade, e em especial, confia no seu amor. Confia no seu amor. Olha, quando a gente duvida do amor de Deus, deve ser a punhalada mais dolorosa para o Senhor. Deve ser a punhalada que mais fere. Porque o próprio texto bíblico diz: pois Deus prova o seu amor. Como se dissesse: olha, que prova maior eu poderia te dar? Eu dei o meu filho pelo seu pecado, para salvar você, e você duvida ainda que eu te amo? Creia na palavra de Deus, creia na fidelidade, no poder, no amor do Senhor. Quando o impossível se apresenta diante de nós, meus queridos, só nos resta confiar naquele que diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Abraão estava diante de uma situação impossível. Ele não tinha como fazer, o que fazer para que Sara engravidasse. O que era necessário que um casal faça para que ela engravide, eles fizeram, tentaram, mas estava além das forças dele, não dependia dele. É só aquele que é o doador da vida, que é o criador da vida, poderia fazer. Quando o impossível está diante da nossa frente, meus queridos, lembre-se daquele que diz que para Deus, porque para Deus não haverá impossíveis. E sabe, o texto diz que ele confiou em Deus, ele creu. Eu creio no Senhor. Olha, eu creio. Parece impossível, mas eu creio. Se o Senhor diz, o Senhor vai fazer. E isso, de alguma forma, que é difícil para nós entendermos, foi algo tão maravilhoso, tão grandioso, que Deus, quando viu Abraão confiando nele, ele viu que Abraão confiava que Deus ia cumprir a sua palavra. O texto diz que Deus imputou a justiça a Abraão, por sua fé. Final do verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. E aí fica aquele monte de interrogação, né? Deus fez o quê? Deus fez, não entendi, eu li aqui, mas o que Deus fez afinal de contas? Né? Meus queridos, em outras palavras, presta bem atenção. Por causa dessa fé que Abraão demonstrou, quando Abraão confiou que Deus ia cumprir a sua palavra, por causa dessa fé, Deus carimbou justo na ficha de Abraão. Lá na ficha, que está lá no céu, que só Deus tem acesso, a ficha da nossa vida, Deus carimbou bem grande, justo, porque Ele confiou em mim, Ele teve fé.
Porque Abraão confiou que Deus cumpriria a sua palavra. Deus colocou a sua justiça na conta de Abraão e tomou a injustiça, o pecado, a maldade, a culpa que havia na vida de Abraão e fez, sabe o quê? E colocou na conta de Cristo, na conta de Jesus Cristo, na cruz. Sim, meus irmãos, Deus que é atemporal, que está além do tempo, Ele colocou o pecado de Abraão na conta de Jesus, e a justiça de Jesus Ele colocou na conta de Abraão. Isso que é a imputação da justiça. É uma troca inexplicavelmente grandiosa que Deus faz conosco. Ele troca o pecado de Abraão com a justiça de Cristo e colocou a justiça de Cristo na conta de Abraão, na cruz, onde Cristo pagou plenamente com o seu sangue. E aí, naturalmente, você deve estar achando que eu estou exagerando. Não, pastor, é bonito falar sobre Jesus, né? A cruz, mas não tem nada a ver com Abraão aqui, pastor. Né? Cá entre nós, pastor. O que tem a ver o negócio de Abraão aqui, crê em Deus, com Jesus na cruz, né? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pastor. Acho que estou exagerando, forçando a barra, né, no verso 6. Só que se eu estou forçando a barra no verso 6, o apóstolo Paulo está forçando também. Olha o que ele diz em Romanos, capítulo 4. Vai lá. Romanos, capítulo 4. Talvez eu esteja forçando, né? Porque o que tem a ver Abraão crer em Deus com salvação? O que tem a ver? Mas olha Romanos capítulo 4, acompanha comigo a leitura. Que pois diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aonde está isso na Bíblia? Gênesis 15, 6, que nós lemos. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que versos maravilhosos. Aqui Paulo está ensinando a justificação pela fé. E ele usa o exemplo de Abraão e fala: olha, isso que eu estou ensinando para vocês não é algo que surgiu agora, já aconteceu no passado, aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus e por causa dele crer no Senhor, ele foi justificado por essa fé. Deus colocou um carimbo justo na ficha dele, para sempre, por causa da fé dele. Ele usa como exemplo aqui, ao que trabalha, quando você dá duro no serviço, o seu salário não é um presente que o chefe te dá, é algo que você merece, você fez por merecer. Mas ele diz: ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Quem é aquele que justifica o ímpio? Deus. Ao que não trabalha, ele quer dizer o quê? Ao que não faz por merecer, ao que não depende das suas obras, do seu esforço, não depende de si para alcançar o céu, mas coloca a sua confiança em Deus. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Justificação pela fé. Olha só, vai lá para o verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Olha de novo o verso. Abraão, esperando contra a esperança. Olha só, ele esperou algo que era inesperançável, vamos dizer assim. Não tinha como alguém esperar isso. Quem esperaria que isso acontecesse? E Abraão esperou. Ele confiou. Algo que era absurdo, que era contra a lógica. Ele, um homem naquela idade, ela, uma mulher naquela idade.
esperar que Deus cumpriria a sua palavra. Conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E olha só o verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de... Não, olha, ele tinha 100 anos, eu falei 90, eu errei. Ele já tinha 100, Sara que tinha 90, eu inverti. E a idade avançada de Sara, olha só o verso 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso se chama fé. Apesar da circunstância dizer não, meu Deus disse sim, então é sim. Apesar da lógica e do óbvio e do que meus olhos estão vendo estarem dizendo não, mas o meu Deus disse que sim, então é sim. Isso é ir contra toda a lógica, todo o raciocínio. Meus queridos, a fé, ela é suprarracional, ela não é irracional, ela é suprarracional, ela está além da razão, é algo só Deus pode explicar. E ele não para por aí, ele não para. No verso 23 ele diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Está dizendo, olha, isso aconteceu com Abraão, não foi só exclusividade para Abraão, a mesma bênção, o mesmo carimbo de justo que Abraão recebeu na sua conta, ele falou assim, é para nós também. Se a gente colocar a nossa fé em Deus, a gente crer que Deus vai cumprir a sua palavra, crer que o que Jesus Cristo fez na cruz foi verdadeiro, foi por nós, crer que Ele é o nosso Salvador, a mesma sorte que aconteceu com Abraão vai acontecer com a gente, se a gente tiver essa mesma fé. E aí ele não para por isso, fala aqui, em Romanos, aqui ele estava meio, em Gálatas, vai lá para Gálatas, ele não fala só em Romanos, ele fala em Gálatas também. E olha só um detalhe, ele baseou todo esse ensino aqui em Gênesis 15:6. Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E aí você vai para Gálatas, capítulo 3, verso 6, olha o que diz, é o caso de Abraão, aqui ele está falando com outro povo, antes ele falou com os romanos, agora ele está falando com o pessoal da Galácia, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Da onde ele tirou isso? Gênesis 15:6, lá no começo da história, lá atrás, ele está explicando a justificação pela fé aos Gálatas agora. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus os justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho que nos ensina sobre Cristo foi pré-anunciado a Abraão, de uma forma que não sabemos como. Meus queridos, a bênção de Abraão, aquilo que eu falei do pecado de Abraão ser colocado em Cristo, não foi invenção. E a justiça de Cristo ser colocado na conta de Abraão não foi invenção. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Meus queridos, a justificação pela fé, com base na mesma situação, o mesmo acontecimento, o mesmo versículo, Gênesis 15:6. Paulo argumenta esse ensino tão importante, ser justificado pela fé. Meu amado irmão, ninguém é bom, ninguém é santo ou justo o suficiente para agradar a Deus. Nós aprendemos hoje cedo que só existe uma forma de agradar a Deus. Alguém lembra? Pela fé nele.
E a Bíblia é clara, meus queridos, a ensinar esse presente glorioso que é concedido no Evangelho. Essa troca que Deus faz quando confiamos nele plenamente. Isso é a salvação pela fé. Abraão creu em Deus. A sua alma estava temerosa, a sua alma estava com medo, a sua alma estava na escuridão do temor, preocupado. O que ele menos temia, ele achava que ia acontecer. Seu grande sonho, ele achou que nunca seria realizado. O grande desejo do seu coração. Mas aí Deus falou: eu não prometi para você? Eu não falei que ia fazer? Se eu ensino na palavra sim, sim, não, não, eu não vou cumprir? O meu sim não vai ser sim? E o meu não não vai ser não? Deus é um Deus de palavra. Deus honra as suas promessas. Coloque a sua fé nisso de todo o teu coração, meu amado. Fé em Jesus Cristo. É como se Deus separasse esse domingo de hoje para falar sobre fé. Como não, né? Tá na cara aqui, né? Ao trabalhar no coração do Oswaldinho para trazer a mensagem hoje de manhã, ao trabalhar no meu coração, Senhor, o que eu vou falar para eles? Isso que eu falo. Fé. Confiar em Deus. Olhar para o alto, de onde vem a solução. Olhar para aquele que criou esse universo, essa galáxia tão linda. Aquele que tem todo esse poder, não vai conseguir resolver aquilo que nós tanto precisamos, aquilo que angustia a nossa alma, não vai conseguir cumprir a sua palavra em nossa vida. Fé, 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 fé. Então o convite do Senhor é: venha para fora, venha para fora, saia aí do seu mundinho, saia da sua incredulidade, saia desse cubículo de medo e temor, e incerteza, insegurança que você está vivendo. Saia dessa zona de conforto, desse comodismo. Saia para fora. Contempla o poder do Senhor. Contempla a sua palavra. Coloca a sua fé num Deus que é fiel, que não falha, um Deus que não volta atrás, um Deus que honra a sua palavra. Meus queridos, Deus te chama hoje, te convida para vir para fora e contemplar a sua graça, contemplar a sua palavra fiel, contemplar o seu poder incomparável, contemplar o seu amor que não falha. Venha para fora. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa exortação à fé, exortação a confiar no Senhor, a não depender de nossas próprias forças e da nossa própria capacidade, e a não nos esquecermos a quem nós servimos, a não esquecermos, ó Deus, quão grande és tu, quão maravilhoso és tu. Bendito seja o nome do Senhor. Nos ajude nessa semana a caminhar pela fé, a sair para fora da nossa tenda, do nosso mundinho, e a olhar para o Criador das estrelas, aquele que nos prometeu dar o céu de presente. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.